Gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, o verso de número 19, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, se referindo a Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João está dizendo o seguinte, que a luz veio ao mundo, está se referindo a Jesus, ok? Mas os homens preferiram as trevas, porque as suas obras eram más. Irmãos, aqui é uma maneira de ser nos levantado, de ser nos mostrado, que o homem por si só, ele sempre vai escolher aquilo que é mal perante Deus. O homem por si só, ele sempre vai trilhar um caminho pensando em si próprio, egoísta, e esse caminho sempre vai o levar para distante de Deus. O homem deixado na sua natureza humana, carnal, manchada, maculada pelo pecado, ele sempre vai trilhar um caminho de erro aos olhos de Deus. O verso 19 deixa exatamente isso muito claro. Olha, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras são más. Aquilo que eles fazem, as suas práticas, aquilo que eles são, é mal. E aí, irmãos, o verso 16 já começa dizendo que Deus, Ele amou. Que Deus, então, Ele amou e amou de tal maneira o mundo, as pessoas, o ser humano. Mas agora a continuidade do texto vai demonstrando que esse ser humano, que eu e você, nós somos ruins, nós somos maus, porque nós somos egoístas. Nós olhamos para o nosso próprio umbigo o tempo inteiro e trilhamos um caminho, uma vida sem Deus. Declaramos a nossa independência de Deus e seguimos o rumo do nosso próprio nariz, e isso só nos gera uma vida de pecado, isso só nos gera uma vida onde vamos tomando decisões e vamos tendo atos de pecado, aquilo que nos distancia cada vez mais do Senhor, aquilo que nos afasta cada vez mais do Senhor. E aí, amados, nessa condição, quando ainda estávamos em pecado, como Paulo diz em Romanos 5, verso 8, o homem nessa condição, Deus o ama. E o texto diz então que Ele dá o seu Filho. O amor de Deus é algo extremamente objetivo. O amor de Deus é algo extremamente prático. O amor de Deus faz com que Deus tenha uma ação. E essa ação agora é de doação do seu Filho. Fala assim, mas pastor, como assim? Ele envia a Cristo, envia a Jesus, envia o seu Filho unigênito. Para que, queridos, na cruz do Calvário Ele estivesse ali. Antes disso Ele assume forma humana. Ele vive uma vida irrepreensível, sem pecado, para que na cruz, então, Ele seja o nosso substituto, para que na cruz, querido, que seria o nosso merecimento, a Bíblia é muito clara ao dizer que aquilo que nós recebemos como recompensa, como mérito do nosso pecado, é a morte. O salário do pecado é a morte, e a Bíblia é muito clara ao dizer em que todos pecaram, que não há um justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Então, diante da santidade de Deus, diante do olhar santo de Deus, inevitavelmente, todos nós pecamos, e somos merecedores de condenação, somos merecedores de juízo, somos merecedores de castigo eterno. Mas nessa condição, irmãos, entenda, é nessa condição que o Senhor nos olha. E o que o texto diz então, porque Deus amou ao mundo. Deus nos amou porque a gente era um bocado de gente bonita e bacana, legal, educada e gente boa. Não, amados. No olhar santo de Deus para a humanidade, no olhar santo de Deus para o homem, a descrição que nós temos da Bíblia é que não há um justo, não há sequer um, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Não há nenhum ato de justiça. O profeta Ezequiel diz que os nossos atos de justiça diante da santidade de Deus são trapos de imundície. Então Deus, Ele nos olha, amados, nessa condição.
Ele vê então a humanidade agora afundada no pecado, distante dele, virado as costas a ele, mas mesmo não tendo nada que o agradasse, Deus, Ele ama. Deus, Ele agora vai fazer algo que nós não merecemos. Por isso a Bíblia fala sobre graça. Deus agora, nós merecemos exatamente o oposto, a condenação eterna, o juízo eterno. Deus agora vai fazer o absoluto oposto. Ele vai fazer algo por nós que é entregar, que é dar, que é enviar o seu Filho, para que eu e você, amados, pudéssemos ter, finalzinho do verso 16, vida eterna. Nós estávamos num caminho, queridos, isso nós precisamos entender, eu estou frisando porque nós precisamos entender isso bem. Nós estávamos num caminho de merecimento, de condenação. Nós estávamos num caminho, queridos, que de tal forma que nós, por nós mesmos, nós não viraríamos e falar assim, vou dar aqui uns 180 e vou trilhar o caminho oposto, de maneira alguma. Nós estávamos num caminho de condenação, ali seguindo ao rumo ao inferno, e nesse caminho, onde nós não podíamos fazer absolutamente nada por nós mesmos, a Bíblia diz então que Deus nos amou.